Esse é o assunto quente. Claro, a gente está falando aí de um grande evento nos Estados Unidos, mas acaba caindo aonde? Na política. E mais uma vez também falando sobre essa questão de direita, de esquerda, das Américas, da América Latina. Esse é o nosso assunto a partir de agora no nosso All News. Quero inclusive a sua opinião, você que está nos acompanhando aí pelo YouTube. Vamos ao intervalo para quem está conosco na TV, mas a gente segue falando sobre isso aqui no nosso YouTube. O All no YouTube, vai para lá. Bom, introduzimos o assunto, mas o assunto é esse, né, Mari? Até acho que você que podia falar sobre isso, né? Porque teve esse grande evento aí nos Estados Unidos, todos os anos, que a gente está acostumado, só que acabou caindo na discussão política com a repercussão e a reação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Estamos falando da apresentação do cantor porto-riquenho, o Bad Bunny, no intervalo da final do Campeonato de Futebol Americano, que é o grande evento nos Estados Unidos, que reúne não apenas o esporte, mas também a questão do entretenimento, né? O grande evento aí de grandes espetáculos. E Donald Trump ficou muito incomodado pelo fato de ele ter ressaltado lá que a América não é só os Estados Unidos e era preciso olhar, né, para o todo, né? Bad Bunny fez um show totalmente politizado, todo em espanhol. Ele terminou os 13 minutos de apresentação exaltando a América como todo o continente e não exclusivamente aos Estados Unidos. Citou país por país, quando os dançarinos entraram carregando as bandeiras das nações das regiões. O Bunny é um artista muito ouvido e mais ouvido globalmente no Spotify neste ano, na quarta vez em que ele se mantém no topo ali do streaming. Então, quer dizer, é um cara que tem uma repercussão gigante e ele celebrou no Super Bowl a cultura porto-riquenha, né? É uma ilha no Caribe, com um pouco mais de 3 milhões de habitantes, considerado um território não incorporado dos Estados Unidos, a partir do fim da guerra de 1898. E aí, logo na sequência, Donald Trump foi às redes sociais, que é a forma como ele reage mais que imediatamente, dizendo que a apresentação do cantor foi um horror. Ele falou assim, sem citar o nome do artista, Trump disse que o show foi absolutamente terrível e um dos piores de todos os tempos. Vamos ver aqui, ó. O show no intervalo do Super Bowl é absolutamente terrível, um dos piores de todos os tempos. Não faz sentido nenhum. É uma afronta à grandeza da América e não representa nossos padrões de sucesso, criatividade ou excelência. Ninguém entende uma palavra do que esse cara está dizendo. E a dança é repugnante, especialmente para as crianças pequenas, né? Esse show, ele coloca entre aspas, é um tapa na cara do nosso país que está estabelecendo novos padrões e recordes todos os dias, né? Não há nada de inspirador nessa bagunça, diz ele. Aliás, ele diz, deveriam substituir imediatamente a nova e ridícula regra que acontece ali. Faça a América grande novamente. Assinado Donald Trump. Estamos de volta aqui para quem estava nos acompanhando na TV, conosco Mari Sanches, diretamente de Washington, para repercutir essa braveza de Trump contra o show de Bunny, falando absolutamente terrível. Foi terrível mesmo? Você assistiu aí um trecho? Assisti aqui, aliás, o país inteiro assistiu, né, Fabiola? A estimativa aí é que o país inteiro, talvez um pouco exagerado da minha parte, mas ao vivo, pelo menos 130 milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos estavam assistindo ao Super Bowl e ao show do Bad Bunny. E eu acho importante trazer esse contexto para quem nos acompanha aí no Brasil. Este é o maior evento esportivo do ano nos Estados Unidos, maior do que as Olimpíadas, possivelmente maior do que a Copa do Mundo em termos de consumo interno, né? É claro que a Copa do Mundo é um evento global que vai ser acompanhado, mas os americanos são absolutamente fixados no Super Bowl. Para eles é o grande esporte, né? O futebol americano é o grande esporte nacional. E o Super Bowl é uma celebração mais do que do esporte, do que é ser americano, né? Tanto que na abertura do jogo eles cantam o hino nacional 2, 3 vezes, né? Um dos times ontem jogando se chamava Patriots,
patriotas, né? Há toda uma questão de identidade nacional envolvendo a questão não só do jogo, o fato de ser um jogo criado por eles e que praticamente só eles mesmos entendem também, né? Embora haja todo um esforço aí da Liga, a NFL, de exportar, inclusive tem ganhado cada vez mais adeptos interessados no Brasil, mas é eminentemente uma questão nacional americana, né? E enfim, é um dos eventos mais acompanhados pela base trumpista, com toda certeza. E é a primeira vez que, tradicionalmente, eventos dessa grandeza são muito mais do que eventos esportivos, são verdadeiros shows. Então, teve um show na abertura do Green Day, inclusive, ontem, que já cantava uma música feita para, não citando, mas feita para Donald Trump, né? American Idiot. Então já houve uma provocação logo de saída, mas nada que se comparasse à presença de um artista latino, né, em que pese o Porto Rico ser um território americano, é uma identidade em disputa ali, né, porque eles definitivamente não se sentem parte dos Estados Unidos, eles não votam para presidente, eles não são considerados um Estado, né? Eles não têm representação no Congresso Nacional regular, é um território anexado a um certo neocolonialismo nesse tratamento. Tanto que eu tive lá há cerca de 2 anos, Fabiola, e você vê uma série de pichações nas ruas ali da capital San Juan, gringos, go home, né? Assim, como se eles tivessem sido invadidos, né? Tem toda essa contradição, uma gentrificação em Porto Rico, que é de onde é o Bad Bunny, que era um empacotador de supermercado, um cara que veio de baixo e que acaba conquistando, enfim, uma audiência global e uma audiência aqui nos Estados Unidos também. E aí a NFL, que é essa organização que inclusive já chegou a punir jogadores de futebol americano que fizeram protestos em campo antirracismo, decide que é o momento de trazer pela primeira vez um cantor que vai cantar em espanhol para uma audiência como essa. Foi a primeira vez na história do futebol americano que o principal jogo da temporada teve um show de um latino. Assim como também foi a primeira vez que um latino ganhou o principal prêmio do Grammy, né? Que também, novamente, o Bad Bunny, recentemente. Aí fez, né, este feito. E num momento em que a comunidade latina no país, que é enorme, tá sob ataque, né? Enfrenta essa enorme pressão do ICE, enfim, que tem feito tentativas de captura de pessoas que estão no país há 10, 15, 20 anos, né? São pessoas integradas à sociedade. É bastante diferente da deportação de alguém que acabou de cruzar a fronteira, né? Para o tecido social americano, o esgarçamento que as ações de deportação do governo Trump têm provocado, certamente muito mais profundo do que foram governos anteriores. E é nesse contexto que o Bad Bunny chega, que ele monta um canavial em meio ao estádio ali de futebol americano. A gente está vendo aí as imagens, isso são trabalhadores num canavial, em que ele cita os apagões frequentes em Porto Rico, porque nunca houve preocupação do governo central, governo federal americano em garantir energia ali. Porto Rico sofre com uma política doméstica super corrupta, inclusive, enfim, muitas semelhanças com o Brasil, com os latinos, enfim, eles são latinos como nós, e mais do que isso, né? Convida a Lady Gaga para fazer uma parte no show, cantando num casamento latino que teve até uma criança encenando, tá dormindo nas cadeiras, bem aquelas cenas que a gente conhece, sabe? Mas num sentido assim, somos nós latinos que normalmente animamos as festas de vocês. Agora vocês animam a nossa também, sabe? E no fim, essa mensagem com essa frase, que é uma frase que, aliás, o Trump sempre repete, né? Aliás, todos os presidentes americanos, que é God bless America, né? Deus abençoe a América. E aí Bad Bunny fala isso e na sequência ele começa a citar Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, quer dizer, dizendo que os Estados Unidos são mais um país da América, né? Que a América é muito mais do que isso. A reação de Donald Trump foi quase imediata, até porque ele não tem dificuldade em passar recibo, né? Como você bem leu, ele chamou o show de terrível, disse que a NFL tinha que repensar, que era o pior show em muito tempo, mas a resposta já tinha começado antes. O Turning Point USA, que é aquela organização criada
pelo Charlie Kirk, que foi inclusive assassinado recentemente, essa liderança maga, jovem, fez um show alternativo, inclusive, para ser o espírito verdadeiro dos Estados Unidos, enfim, com um artista local, que teve ali 6 milhões de espectadores, mas durante a própria apresentação do Bad Bunny, a Casa Branca já tuitava e mandava e-mails dizendo que o inglês é a única língua oficial do país. A tensão sobre a disputa do que é ser americano e do que representava aquela apresentação do Bad Bunny estava o tempo todo em curso, né? A NFL parece ter tentado dizer, olha, é possível construir uma ponte entre os trumpistas e os latinos. Vamos conviver juntos, vamos aproveitar esse esporte que diz tanto sobre nós, né, sobre o público maga, e no intervalo vamos também apreciar essa cultura que também faz parte da gente. É difícil achar que essa ponte foi criada, viu, Fabiola? Tanto pela reação do Trump, quanto também pela sensação de ter ido à forra de parte dos latinos, fazendo graça dos gringos, tentando cantar as músicas do Bad Bunny sem entender o que ele estava dizendo. E isso é frequente, viu, Fabiola? Tem muita gente aqui que não fala espanhol mesmo. Mas é mais uma prova do quão estressada, do quão tensa é hoje a sociedade americana, super composta por latinos, mas ao mesmo tempo se digladiando com o que significa ser americano, né? E essa tensão muitas vezes, inclusive, impulsionada pela própria Casa Branca, pelo Donald Trump, como a gente viu aí. É que algumas pessoas até estão falando aqui, né? A fala do Trump chega a ser uma fala recheada de xenofobia, né? É algo muito triste, ofensivo, agressivo, inclusive aos latinos. Mas chama atenção a liberdade, a força do próprio Bad na apresentação, né? Até na nossa página tem a reportagem do jornal Folha de São Paulo, que também está sendo super acessada. As pessoas falam assim, nossa, e ele ganhou só $1.000 para fazer essa apresentação? É interessante, as pessoas falam, nossa, ele fez uma apresentação bombástica nesse sentido, né? E o cachê. Mas só que isso é a história dessas apresentações, eles pagam um cachê, que é um cachê que é determinado pelo sindicato. O sindicato dos artistas, né, de televisão, de rádio, e é o cachê de $1.000. E os artistas topam fazer essa apresentação, porque, como você disse, é a apresentação de maior repercussão e atinge um público de mais de 250 milhões, né, ao vivo, isso sem falar do que acontece depois. Agora, no foco político, Josias, como é que você vê primeiro a ação do artista ao fazer isso, esse grito que ele dá, né, pedindo essa atenção à América como um todo, essa provocação que ele faz ao Donald Trump? Isso mostra a democracia americana forte também, não, Josias? A democracia americana está fragilizada. Agora, tem ali lampejos de manifestações adequadas. Governos antidemocráticos costumam atiçar o engajamento político de artistas, né? Impressiona muito o modo como o Bad Bunny passou a expor a estupidez que assedia a democracia americana, usando a sua obra como um testemunho contra a perversidade da Casa Branca. Em certos momentos, Fabiola, aconteceu isso em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Não fosse pelos artistas, a crueldade da história não deixaria vestígios, né? Então, esse Bad Bunny, que é um artista, inclusive, eu não prestava a menor atenção ao personagem, passei a acompanhar e descobri que é o artista mais ouvido globalmente no Spotify. Foi isso em 2025, pela 4ª vez. Estava lá no topo do streaming, né? E ele vem atingindo essa marca desde 2020. Então, ele fez essa participação ali esse show no intervalo do Super Bowl, que, como realçou a Mari, é a celebração cultural ali mais vista nos Estados Unidos, e ele transformou isso numa exaltação da cultura de Porto Rico, que é uma ilha do Caribe, com um pouco mais de 3 milhões de habitantes, que foi incorporado ao território dos Estados Unidos, ali no fim da Guerra Hispano-Americana, coisa de
1898. Então, ele transformou Porto Rico no centro do espetáculo. Um espetáculo falado em espanhol e acenou ali para o Brasil, para o Chile, para a Argentina, para países cujos imigrantes estão hoje sendo hostilizados nos Estados Unidos. Então, foi uma forma que ele utilizou, e já foi assim dias atrás, quando ele ganhou o Grammy, ganhou no Grammy o prêmio de álbum do ano. Foi a primeira vez que esse prêmio foi concedido a um álbum 100% em espanhol. Então ele está ali no auge da sua carreira, está utilizando esse momento para se converter num artista que testemunha contra as arbitrariedades do Trump. E é curioso porque nesse show de ontem, no Super Bowl, ele não fez uma menção ao Trump, não fez menção ao Ice, como ele tinha feito, aliás, na cerimônia do Grammy, mas a cerimônia em si era um tapa na cara do Trump, tanto que ele reagiu instantaneamente, foi às redes sociais para desqualificar ou tentar desqualificar o show do Bad Bunny. Agora, acho que o artista está no papel dele, Fabiola, e ele não constrange apenas o presidente dos Estados Unidos, ele constrange também o pedaço dos atores, dos personagens da cultura americana que não utilizam a voz para se contrapor a essas bestialidades que são emanadas a partir da Casa Branca. Então, há artistas nos Estados Unidos que estão engajados contra o Trump, que, enfim, utilizam a sua obra como um testemunho contra, mas o grosso dos artistas, e não apenas eles, as instituições americanas também reagem inadequadamente, estão todos aquém do que seria adequado para uma reação à altura do que o Trump vem fazendo, né? E esse personagem de origem ali porto-riquenha está fazendo um trabalho que deveria estar sendo feito por todos os artistas americanos, por todas as instituições americanas. Ele está utilizando o que ele tem à disposição, que é a sua obra, para converter o êxito dessa obra num testemunho contra o Trump. É parte da atribuição dos artistas. O único testemunho que se pode cobrar de um artista, além da sua própria obra, é utilizar a sua voz, a sua arte, como um testemunho contra governos antidemocráticos, contra violações a direitos humanos. Esse Bad Bunny está fazendo isso de forma muito competente nos Estados Unidos. Então, constrange o Trump, constrange artistas americanos que não fazem o mesmo e expõe de forma muito competente, porque tem uma vitrine larga, as atrocidades do Trump. É de tirar o chapéu a habilidade com que esse artista utiliza o seu prestígio para denunciar essa perseguição que nos Estados Unidos se realiza hoje contra imigrantes latinos, imigrantes africanos, imigrantes indianos, imigrantes de toda parte. E disso resultou, inclusive, o assassinato de 2 americanos pela Polícia de Imigração dos Estados Unidos, que se converteu numa autêntica milícia, né? E esse assassinato, e foi uma execução de 2 americanos, levou a sociedade americana, ou um pedaço expressivo dela, para as ruas. E o Bad Bunny potencializa essas manifestações, Fabio, e faz isso com grande competência.